Paz e graça a todos. Essa live, nesse vídeo, também observar João capítulo 1, parte C, exclusivamente a parte C. Possivelmente também posso estar fazendo análise ali da parte B. Existem 3 orações em João capítulo 1, ali do verso 1, mas exclusivamente irei observar ali a parte C, na seguinte oração: Kai Theos en Logos. O objetivo desse vídeo é reverberar e propalar para vocês o porquê de João capítulo 1, parte C, o porquê ali a gente não pode ter um artigo definido, como alguns estudiosos, alguns gramatólogos ali do século XX, século XIX, eles, a partir da regra de Kuel, eles também passaram a acreditar que ali em João capítulo 1, parte C, possivelmente teria ali na construção do nominativo, predicativo, pré-verbal, anarco, ali teria um artigo definido, ali seria, na verdade, um substantivo seria definido. Porém, eu irei utilizar aqui o Novo Testamento grego, a quinta edição revisada, juntamente com essa obra acadêmica aqui, as classes gramaticais na língua grega. De passagem, uma obra excelentíssima, tá? Para quem está estudando a língua grega, eu aconselho que você tenha uma noção básica aí da língua grega. Ela pega no nível intermediário meio avançado. Ela é muito boa, tá? Do professor Euler Lopes Moreira. De passagem, é o meu professor, o professor de língua grega, tá? Fiquei com o meu carinho, um abraço ao professor Euler Lopes Moreira. Queridos, então, eu ia observar juntamente com vocês esse texto, tá? Esses pormenores de João capítulo 1, parte C. Juntamente com vocês, eu iria observar aqui a gramática do professor Euler Lopes Moreira. E essa gramática, ela traz riquíssimas informações. Não irei observar os pormenores de forma detalhada, para esse vídeo, essa live, ela não ficar muito longa, mas as partes mais importantes. A paz de Cristo, Micael, meu querido. Então, eu iria observar juntamente com vocês essas nuances, tá? Aqui, em João capítulo 1, parte C, ali na maioria das versões em português, nós temos a seguinte tradução. E a palavra, ou e o verbo, era Deus, tá? Na maioria das versões em português. No Ferreira de Almeida, a corrigida, a fiel, atualizada, King James, a Shed, e assim sucessivamente, tá? Na maioria das versões em português, elas traduzem dessa forma ali a parte C de João capítulo 1, ali a parte C de João capítulo 1. Porém, existe algumas nuances que tem que ser observada. Existem algumas observações, existe algumas cautelas que temos que ter ao observar essa tradução, tá bom? E é justamente por essa ênfase que eu irei trazer para vocês aqui algumas informações que de forma peremptória ou peremptoriamente a gente vai chegando à conclusão se essa tradução ela é uma tradução plausível ou não, se é uma tradução correta ou não. Também existem aquelas discussões também sobre o artigo indefinido, no substantivo predicativo preverbal anato, que seria theos, ali na função predicativa, como o grupo, a corrente teológica unitarista acredita dessa forma, que o nativo predicativo preverbal anato seria ali indefinido. Tá? Mas eu não quero me deter nessa questão. Possivelmente eu posso também adentrar aqui nesse vídeo, mas ficará para outro vídeo com mais detalhe concernente a essa tradução ali da visão unitarista. Quero fiz aqui na visão unicista no que diz respeito à tradução de João capítulo 1, parte C. Tá? Dentro das duas construções gramaticais, ali dentro da língua grega, chamada de proposição conversível ou proposição de subconjunto. Tá? São duas construções distintas e irei observar o que temos ali em João capítulo 1, parte C. Bom, aqui na página 174 dessa obra acadêmica, aqui, dessa obra gramatical, na página 74, ela vai observar aqui a regra de Kuel, tá? Aqui a parte C. Aqui a regra de Kuel, tá? E eu vou ler aqui apenas uma parte inicial, não vou ler todo para não perder tempo também, mas já vou trazer algumas informações no que diz respeito, tá, à regra de Kuel.
Muitos eruditos aplicam a regra de forma errada em João capítulo 1, parte C, para provar que Jesus é Deus, embora acreditemos que ele seja. Então veja, alguns eruditos, eles aplicam a regra de Coelho, porém de forma errada em João capítulo 1, parte C. Também acreditamos, tá? Nós também acreditamos, eu acredito também que Jesus, ele é Deus, tá bom? Como bem observou o Wallace, né? O Wallace Tumen, disse em João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1, não há necessidade de que nenhum significante ponto doutrinário dependa do artigo, pois é simplesmente uma questão de ordem de palavras. Então veja que o Wallace Tumen disse que João capítulo 1, parte C, necessariamente é uma simples questão de ordem. Exemplo, que quer dizer Haeteos en Hologos, é a mesma coisa que Hologos en Hotheos. Veja, se for uma questão de ordem das palavras, como afirma Liga e Tumen, então veja que é uma observação para de Wallace concernente a esses dois eruditos, tá? No que diz respeito a João capítulo 1, versículo 1, está ali na parte C da terceira, é oração. Se for uma questão de ordem das palavras, como afirmou Liger e Timer, ou Tumer, então teremos o predicativo theos definido. A tradução também ficaria Deus era o verbo ou o verbo era Deus. Traduzindo dessa forma, diríamos que o filho era o pai era o filho. Ou seja, cairia na proposição convencido. Isto é, o filho seria o pai e o pai seria o filho. Isso praticamente é uma proposição convencível, tá? Ou seja, mudando-se a ordem do nominativo sujeito para o nominativo predicativo ou o nominativo predicativo para o nominativo sujeito, mudando a ordem, consequentemente, teria o mesmo resultado. Tá? Isso se chama proposição convencível. Tá? E aqui a gente não pode ter essa afirmativa, a gente não tem aqui essa aplicabilidade, essa construção, porque isso faria que a corrente unicista estaria obtendo êxito aqui nessa tradução, mas isso é totalmente incoerente, tá? Isso é totalmente irrelevante dentro das análises gramaticais. Primeiro, em João capítulo 1, ali a parte B, ali na preposição pros, mas o subjetivo tem no caso acusativo, ali o caso acusativo ele não se restringe apenas como objeto direto, ele tem múltiplas funções, tá? Múltiplas categorias dentro do acusativo, e uma delas se chama acusativo de relacionamento, e é justamente o acusativo de relacionamento que nós temos ali em João capítulo 1, parte B, tá? Na parte B. Então, se nós temos um acusativo de companhia ali em João capítulo 1, parte B, logo o filho, ele é distinto do pai, e não são a mesma pessoa. Então, em João capítulo 1, ali na terceira oração, Haeteos en Hologos, a gente não pode ter uma proposição convencível. A gente não pode ter uma simples alternância ou uma simples questão de ordem. Não, a gente não tem ali, tá bom? Então, isso é totalmente irrelevante dentro das construções da construção gramatical, tá bom? Bom, aí nós temos aqui também, ele vai explicar concernente a essas questões, tá? Ele vai trazer aqui algumas ilustrações, falando que diz respeito aqui é João capítulo 1, parte C, e algumas versões em português, principalmente aqui ele traz a Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia de Jerusalém, e outras versões também, que ele vai trazer aqui uma ilustração, no que diz respeito à tradução, tá? E ela fala assim, e o verbo era Deus, tá? Então ele vai trabalhar justamente nesta questão, tá? Nessa questão aqui, que na verdade, essas traduções, ela corrobora com a visão unicista, tá bom? Unicista. Então, traduzir dessa forma, que praticamente cairia em que o nominativo predicativo pré-verbal anato, ele seria altamente definido. Tá? Então, o nominativo predicativo pré-verbal anato, ele seria definido. E isso é totalmente relevante aqui dentro da construção morfossintática. Tá? E aqui na página 179, aqui dessa obra gramatical, eu vou já, estou ocupado, viu? Então, aqui dentro da página 179, Daniel Wallace ele vai falar assim, ó, para os eruditos que aplicam a regra de Cohen, João capítulo 1, parte C,